aí, que tal aprender função exponencial? Mas já tô vendo que você tá perguntando, Giz, pra que eu vou utilizar isso na minha vida? Você pergunta isso pros seus professores? Ai, gente, quando os alunos perguntam, meu Deus, né? Mas enfim, pra que se utiliza uma função exponencial no cotidiano? Então veja que ela é utilizada em várias situações. Para que ela é utilizada? Para descrever e modelar o comportamento dessas várias situações. E quais são essas várias situações que eu estou falando? Você consegue pensar em alguma? Vamos lá ver. Na matemática financeira, quando eu trabalho com os juros compostos, no crescimento da cultura de bactérias, tem muito exercício que a gente vê lá do crescimento de culturas de bactérias. E também no comportamento dos casos de algumas doenças, né? Você tem mais alguma em mente? Deixa nos comentários para a gente observar. Então, ela é utilizada nesses contextos para a gente fazer descrever, né, o comportamento dessas situações. Mas agora, temos uma definição para a função exponencial que você precisa saber, né, entender também essa definição. Então, toda função exponencial, ela vai ser desse tipo aqui, ó, fx igual a elevado a x. Tá? E você pode encontrar também aí em alguns materiais a notação da função como sendo y igual a elevado a x. Isso aqui são notações, tá, gente? Que no lugar do f de x, nós escrevemos y, tudo bem? E agora, por que é a elevado a x? O que tem a ver isso aqui? Então veja que pelo fato dela se chamar função exponencial, agora a variável ela está no expoente, por isso que é exponencial. Então bateu o olho em alguma função, viu que no expoente tem um xzinho, tem uma variável, não precisa ser só x, né? Aqui é a notação só. Mas a variável está no expoente, então você vai lembrar de função exponencial. Tudo bem? Aí o que acontece? Então, definida para todo x real. Então, o x ele pode ser aqui qualquer valor real que eu coloque no lugar dele. Você vai ver mais pra frente na aula. E o a, gente, agora presta atenção aqui, ó. Porque o a, ele tem que ser um número maior que zero. Esse a que você tá vendo aqui, que é a nossa base. Eu acabei de falar agora há pouco do x, que é o expoente. O a, que é a base, ele sempre tem que ser maior que zero, não pode ser um número negativo, né? Nem zero. E também ele tem que ser diferente de 1. Então também o a que nunca vai poder ser 1, tá bom? Então são essas regras. Você pode encontrar a definição escrita assim, ou talvez aí no seu livro a definição esteja assim, ó. fx igual a elevado a x com a pertencente, que é isso daqui, gente? Ao conjunto dos números reais, aqui tá falando que não pode ser zero, né? Esse asterístico, e agora, hein? Como é que eu falo isso? Esse símbolo, gente, para não falar errado, que agora eu não tenho certeza do nome dele, ele tá falando que não pode ser zero e que tem que ser positivo, tá bom? Que é o que tá escrito aqui, ó. Eu acho mais fácil ler essa definição. E A diferente de 1. Vou pesquisar a hora que acabar essa aula, hein? Ok, então ali tá a definição, beleza? Agora, alguns exemplos de como nós temos as funções exponenciais. Veja que aqui, em todos esses casos, a variável ela está no expoente. Nesse caso aqui, nós temos a base igual a 2, aqui a base é 1/3, aqui a base é 5 e aqui a base é 4/5. Agora, veja que também você pode encontrar aí alguma função exponencial desse tipo aqui, daí você vai ficar na dúvida. Por exemplo, 3 mais 2 elevado a x, ó. Você pode encontrar um caso desse. Isso aqui, ela é do tipo uma função exponencial, né? Porque se a gente observar, na maioria dos exercícios que fala lá do crescimento das bactérias, da cultura de bactérias, sempre tem lá ou um número somado aqui a potência, ou tem um multiplicado. Então, elas são do tipo função exponencial, tá bom? E a produção tá falando aqui que para função exponencial também tem exemplos da informática, da computação. É isso, produção? Isso, tá falando aqui. Será que você acha mais algum exemplo diferente que nós não falamos aqui na aula? Mas agora fique bem atento a uma coisa. Então, aqui é do tipo função exponencial, né? Então, se bater o olho, tem a variável no expoente, beleza. Só que agora, olha essa daqui, ó. O aluno pode se confundir, talvez. X elevado a 2. Por que isso aqui não é uma função exponencial? Porque, ó, mas tem x ali, Giz, mas o x está no expoente? Olha bem, o x não está no expoente, ele está na base, então isso aqui não é uma função exponencial, isso aqui é uma função quadrática, tá bom? Presta bem atenção nisso. E para quem está perguntando, a variável aqui pode ser um número negativo?
que nós falamos aqui, ó? Para todo x real. Então, eu poderia colocar aqui 2 elevado a menos x. Tanto faz, daí eu posso pôr sim para quem está perguntando. E agora nós vamos ver o valor numérico de uma função exponencial. Então, aqui, valor numérico de uma função exponencial. Dada a função exponencial fx igual a 3 elevado a x, calcule f de 4. O que significa calcular f de 4? Você está vendo que aqui, ó, na lei de formação, aqui não era x? Aqui também era x, certo? O que aconteceu aqui? Eu não troquei o x por 4? Não foi isso? Então, eu vou trocar esse x aqui por 4. Então, veja como é que vai ficar. Vai ficar 3 elevado a 4. Olha aqui, ó. 3 elevado a x, eu troquei por 4, fica 3 elevado a 4. Só isso? Só isso, gente. Então, vai ficar agora, o que é 3 elevado a 4? É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E não é 3 vezes 4 que dá 12, hein? Cuidado com isso. Então, aqui vai ficar 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Tá? Tudo bem? Tranquilo, né? Olha esse. F agora quando x for menos 2. Então, veja que eu estou trocando x por menos 2. Então, vai ser 3, que é a nossa base, elevados a menos 2. E agora, como é que faz quando o expoente é negativo? Aí, ó, quando eu estou dando aula, eu sempre falo para os alunos, ó, é muito importante para entender o conteúdo, lembrar de conteúdos anteriores. Estou trabalhando aqui com o conceito de potenciação, com essa daqui também é potenciação, mas com expoente negativo. O que se faz? Lembra bem? Você coloca um aqui embaixo, como é um número inteiro, e inverte. Então, fica 1/3. Ah, Giz, mas por que inverte? Eu tenho a aula explicando o porquê dessa inversão, tá bom? Vou deixar a indicação para você. No momento que eu faço a inversão da base, o expoente fica positivo. Então, vai ficar 1/3 elevado a 2 positivo. Então, vai ser 1/3 multiplicado por 1/3. Isso daqui vai ser 1 vezes 1, 1, porque eu multiplico os numeradores entre si, e os denominadores entre si. Então, vai ser 1/9 a resposta disso aqui, tá? E caso você tenha um exercício que fale assim, ó, letra C, eu vou acrescentar aqui agora porque eu quero que você tente fazer mais um outro, ok? Então, agora eu vou pôr assim, ó, quero só ver, fx igual a 27. E agora? O que tem que fazer nesse caso? É valor numérico, sim, é valor numérico ainda. O que eu tenho que descobrir nesse caso? Você está vendo que ele deu que a sua função é igual a 27? Então, você vai vir aqui, no lugar dela, você vai colocar o 27. Estamos ainda falando dessa função exponencial, tá, gente? Eu não estou saindo dela, não. E agora, como é que eu vou fazer? Ó, como que fica? No lugar, então, da minha função exponencial, eu coloco 27, porque o exercício me deu que é 27, tá? Igual a 3 elevado a x. Copiei aqui, é 3 elevado a x. Então, nesse tipo de exercício, que aqui o valor numérico é o contrário, né? Ele te deu o valor da função, que é o valor agora do x. Lembrando que quando eu estou trabalhando com a função exponencial ou qualquer outra função, nós sempre temos a variável dependente e a independente. O x, nesse caso, a variável x, ela é a variável independente, ok? E a variável o y, como eu falei lá no começo, que eu posso trocar aqui, ele é a dependente, tá bom? Por que é dependente? Porque a função, para eu encontrar o valor da função, eu dependo do valor do x. Ok, como que eu termino isso aqui agora? Aqui nós temos uma equação exponencial. E para resolver uma equação exponencial, nós temos que deixar as mesmas bases. Então, olha o que eu vou fazer aqui. O 27. Ah, Giz, como que eu deixo o 27 numa base 3? É só você fatorar o 27. Então, se você fatorar o 27, ó, 27 dá por 3, que dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, 27 é a mesma coisa que 3 elevado a 3. Então, aqui, ó, em lugar de 27, eu vou escrever 3 elevado a 3, igual a 3 elevado a x. Bom, agora que nós temos as bases iguais, eu já posso comparar os expoentes. Então, eu sei que nesse caso, o x vai valer 3. Ó, tira a prova real, volta aqui, ó. Se o x vale 3, 3 elevado a 3, quanto que vai dar o valor da função? 27. Pronto, tá aqui, ó. Dá pra fazer mental isso daqui, batendo o olho, né? Mas para explicar os procedimentos aqui para você. Fácil quando você está precisando calcular o valor numérico de uma função?
Mas agora, para o aluno que está perguntando, e se isso daqui agora fosse um número fracionário, como que eu faria? Vamos lá então. Agora com a fração. Eu tenho a função fx igual a 1/5 elevado a x. Então, a nossa base agora é fracionária, tá bom? Calcule. F de 2. Então, quer dizer que eu tenho que trocar o x por 2. Então, eu vou lá, olho que a minha base é 1/5. E 1/5 elevado a x. Então, no lugar do x, eu coloco o nosso 2. 1/5 elevado a 2 vai ser igual a 1/5 multiplicado por 1/5, que vai ser 1 vezes 1, 1. 5 vezes 5, 25. Certo? Agora, veja que o x vale menos 3. Então, vai ficar 1/5 elevado a menos 3. E agora, como que eu faço isso daqui quando a base... o expoente, que tanto eu falo base? O expoente é negativo. Então, você vai fazer a inversão dessa base, que vai ficar 5 sobre 1. Mas eu não preciso colocar esse 5 sobre 1, porque 5 sobre 1 é 5, então deixa só 5 inteiros, tá bom? Vai ficar 5 e o expoente ficou positivo. 5 elevado a 3 vai ser 5 vezes 5 vezes 5. Isso aqui vai resultar em 125. E naquele último caso, né, parecido com o anterior, qual é o valor de x quando a nossa função for igual a 625? Então, veja que no lugar dessa função, eu coloco 625. Ó como é que vai ficar. 625 igual, ó, no lugar dessa aqui, para quem não está entendendo muito bem, no lugar dessa eu coloquei o 625. Igual a 1/5 elevado a x. Tá, Gis, mas agora, como que eu vou deixar a base 625 e a base 1/5 iguais? Você pode trabalhar aqui, no qual base? Na base 5. E é muito importante também, para você que está vendo essa aula, que está em dúvida em equações exponenciais, eu tenho as aulas, 2 aulas já separadinhas sobre equações exponenciais de vários casos. Então, dá uma olhadinha lá daí. Como que eu faço aqui agora? Eu sei que já é base 5. Ó. 625, se você fizer a decomposição em fatores primos do 625, olha o que vai acontecer. 625 dá por 5, que dá 125. Por 5 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1, ó. Então, são 1, 2, 3, 4 fatores, 5 elevado a 4. E esse 1/5 aqui, a gente pode fazer a inversão dessa base também, se você quiser. Ou você faz a inversão dessa. Você que vai escolher, vai dar da mesma forma. Se eu fizer a inversão dessa daqui, vai ficar 1 sobre 625, só que o expoente daí fica negativo dele. Tudo bem? Quer fazer assim? Então, vamos escrever aqui, ó. 625, eu sei que é 5 elevado a 4. 5 elevado a 4, que é igual a 1/5 elevado a x. 1/5 elevado a x. Eu vou transformar, então, a base 5 na base 1/5. Então, vai ficar 1/5, porque eu inverti essa daqui. Vim aqui, coloquei 1 e inverti. Fazendo isso, esse expoente, que era 4 positivo, fica 4 negativo. Igual a 1/5 elevado a x. Ó, as bases já estão iguais, eu já posso comparar os expoentes. Então, x é igual a menos 4. Prontinho, gente. Consegui fazer a resolução e encontrar o valor de x nesse caso. Tá tranquilo? Conseguiu entender bem? E agora nós vamos falar dos tipos de função exponencial. Vamos lá? Então, veja que tem 2 tipos, 2 possibilidades de acontecer uma função exponencial. Ou ela é crescente ou ela é decrescente. Tá, Gis, mas e daí? O que acontece? Veja que toda vez que você tiver uma função exponencial em que a sua base, que é o a, lembra do a, né? Maior que 1, um número sendo maior que 1, você terá uma função crescente. Por exemplo, aquela que nós falamos, fx igual a 2 elevado a x, ó. Tá vendo aqui? É maior que 1 a base. Fx é igual a 1,4 elevado a x, ó. Tá vendo a base? É maior que 1. Então, todas as vezes que isso acontecer, você terá uma função crescente. Então, a decrescente é quando o a for menor que 1. Não, né, gente? Lembra que o a não pode ser um número negativo, ele é maior que 0, lembra bem, diferente de 1. Então, toda vez que você tiver uma base a entre 0 e 1, isso aqui que eu acabei de escrever, seria isso aqui para você observar, entre 0 e 1. Se você tiver um número aqui, uma base que esteja nesse intervalo de 0 a 1, a sua função vai ser decrescente.
Por exemplo, acabamos de fazer uma sendo assim, f de x igual a 1/5 elevado a x, não foi não? Olha o tamanho que eu fiz esses parênteses. Acabamos de fazer uma dessa. Ah, mas por que 1/5 elevado a x ela é entre 0 e 1? Pega aí, divide o 1 por 5, ó, vamos ver quem tá bom em divisão. 1 dividido por 5 vai ser 0, né? 2, porque 2 vezes 5, 10. Então, é um número aqui que está entre 0 e 1. Então, é um caso em que ela vai ser decrescente. F, e vai eu fazer o f de x grande de novo. 1/2 elevado a x. Também ela é uma função decrescente. E você pode observar em alguns casos que, ó, toma cuidado quando você vai classificar, porque às vezes tem pegadinha, ele escreve assim, nem vai ser pegadinha, né? Porque colocou lá 0,3, você vai saber que vai ser um número entre 0 e 1, nem vai ser pegadinha. Eu tô querendo viajar na maionese aqui, gente. Tudo bem, então, sobre os tipos da função, ela é crescente ou é decrescente. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês das propriedades da função exponencial e depois gráficos. Vamos lá, então? Olha essa primeira propriedade que nós temos aqui. f0 igual a 1. O que significa isso daqui na função exponencial, tá? Então, por exemplo, se eu colocar assim para você, a função f de x igual a 2 elevado a x. Você trocar o x por 0, o que vai acontecer? Vai ficar f de 0 igual a 2 elevado a 0. E 2 elevado a 0, lá das propriedades das potências que nós já estudamos, todo número elevado a 0 resultam em 1. Então, consideramos a primeira propriedade das funções exponenciais. O segundo caso, que nem acentuei aqui, olha aí, hein? Queria ver quem estava achando o erro. A função exponencial, ela é injetiva ou injetora, se você quiser falar. O que significa isso? Significa que para valores diferentes de x, a imagem também terá valores diferentes. Em resumo, aqui ó, é a imagem, o f de x1, ou seja, a imagem do x1 é diferente da imagem do x2. E lembrando que o x1 também tem que ser diferente de x2. Tem que ser, não, vai ser, né? Terceiro caso, nós acabamos de discutir agora mesmo sobre o gráfico, que vai ser, a função vai ter um gráfico crescente ou decrescente. E esse gráfico nunca corta o eixo x. Ele sempre vai passar pertinho do eixo x, a gente fala que vai tender a 0, mas nunca corta o eixo x. E uma outra observação que não é aqui das propriedades, mas eu não falei em algum momento, que é a função inversa da função exponencial, você sabe qual que é? É a função logaritma, já marca aí também. E finalmente vamos para o gráfico. Agora olha o gráfico que nós vamos construir da função 2 elevado a x. É claro que eu ia botar o número 2 ali, né, gente? Sabe que o meu número preferido é o 2, né? Ah, bom. Tá, o que faz agora, Giz, para fazer o gráfico da função exponencial? Então, igual os outros que a gente sempre faz, vamos fazer aqui uma tabelinha, esquematizar uma tabelinha aqui, ó. Vamos colocar aqui valores para x, para encontrar os valores de y. De y, mas não está f de x? Lembra que eu falei que essa notação f de x, ela também pode ser escrita como y igual a 2 elevado a x, tá bom? Então, lembra que nós falamos de valor numérico? Aquilo lá. Eu vou colocar um valor para x e encontro qual é o valor da função aqui, eu calculo daí. Então, eu posso pegar o x valendo, se eu pegar o x valendo 0, que todo mundo gosta de pegar o x valendo 0, vai ficar 2 elevado a 0, não vai? Quanto que é 2 elevado a 0? Acabamos de falar aqui no exemplo, vai ser 1. Ok. Ah, posso colocar um valor de x negativo? Pode, gente. Os valores de x, lembra que lá no começo da definição, eu disse que os valores de x são quaisquer. Podemos colocar um negativo. Se eu colocar o x valendo menos 1, olha como é que vai ficar. Vai ser y igual a 2 elevado a menos 1. Para calcular o 2 elevado a menos 1, lembra que nós fizemos agora há pouco? Eu vou fazer a inversão dessa base, ela é número inteiro, então eu venho aqui, coloco 1 e faço a inversão. Então vai ficar 1/2 elevado a 1. 1/2 elevado a 1 é o próprio 1/2, ó. Então pode usar o negativo para você que está perguntando. Posso usar o número decimal? Pode, gente, mas para que querer complicar com o número decimal, né? Então, qualquer número ou enunciado vai colocar? Qualquer número ou enunciado, produção? Qualquer número posso colocar ou Você enunciado? pode colocar qualquer número. Nessa tabelinha aqui, você coloca qualquer número. O que eu falei agora? A produção não está prestando atenção.
Por decimal, pode pôr, por exemplo, 0,5? Pode, mas daí você vai trabalhar vai chegar em raiz quadrada, não tem exata. Então, para que a gente complicar se a gente pode facilitar, não é verdade? Então, vamos colocar sempre números aqui que são inteiros, né, gente? Não vamos colocar decimal. Agora, vamos, por exemplo, colocar 1 positivo. Se eu colocar 1 positivo, vai ficar 2 elevado a 1, que vai ser o próprio 2. Se eu colocar 2 aqui no lugar do x, enfatizando aqui, gente, novamente, esses valores eu coloco os que eu quiser, ok? O enunciado não dá nada disso. O enunciado apenas dá a função e pede para construir o gráfico. Tudo bem? Se eu colocar o x valendo 2, então eu venho aqui, fica 2 elevado a 2. 2 elevado a 2, 4. Se eu coloco o x valendo 3, vai ficar 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, 8. E aí por diante, você pode pôr outros negativos se você quiser, mas tá bom, né, até aí? Pronto, e agora, o que eu faço? Agora você vai pegar uma régua. Bom, régua aqui na mão. Vamos fazer o nosso plano cartesiano para colocar esses valores que eu encontrei na tabelinha, que são pares ordenados. 0 e 1, menos 1 e meio, 1 e 2, 2 e 4, 3 e 8 e por diante. E só uma observação. No momento que a produção perguntou aqui para mim se esses valores de x estão no enunciado, eu falei que não, né? Você cria aqueles que você quer. Mas tem exercícios quando são enunciados contextualizados, porque aqui eu estou falando do gráfico da função. Mas quando você estiver resolvendo exercícios que são contextualizados, aí é possível que o enunciado te dê o valor do x para descobrir, por exemplo, quantas bactérias terá depois de 2 horas. Um exemplo, então ele vai dar para você. Mas no caso da construção do gráfico, a gente simula os valores. Ficou claro agora? Então, bora lá fazer. Desenhando, então, meu plano cartesiano. Então, aqui eu tracei os valores de dy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veja que eu tracei bem retinho, bonitinho, né, gente? Para fazer o gráfico melhor possível para você entender, tá bom? Agora aqui valores para x. Eita, coloquei em lugar errado aqui ainda. Aqui mais ou menos, menos 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e continua, né? Então, aqui valores do eixo das abscissas. Agora, vamos para os pares ordenados. 0 e 1. Então, onde que eu vou marcar esse par ordenado? Então, ele é 0 de x e 1 de y. Então, eu marco em cima do eixo y. Agora, ó, uma dúvida que é recorrente. Se fosse 1 e 0, veja que o primeiro valor é referente ao x e o segundo ao y. Então, aí eu marcaria no 1 do x, tá bom? Se fosse esse caso. Então, esse aqui eu apago daqui a pouco. Menos 1 e meio. O menos 1 tá aqui, o meio, né, gente? Ele tá bem na metade, entre o 0 e o 1. Então, eu vou ligar esse par ordenado, ó. Menos 1 e o meio. Depois, eu vou fazer o par ordenado 1 e 2. 1 de x, ele vai ligar com o 2 do y. 2 e 4. 2 de x, vamos pedir auxílio de uma régua aqui agora para não ficar tão torto. 2 e 4, né? Aqui, 2 e 4. Era para sair tracejado, mas não deu. E depois 3 e 8. Olha, o 8 vai lá em cima agora. Vamos apagar aqui o meu exemplo. 3 e 8. E vamos ligar ao 3. Aqui, gente, quase caiu. Pronto. Tenho esses pontos. É preciso de mais? Ó, veja que se você colocasse o menos 2 para o x, se fosse menos 2 no lugar do x, ficaria quanto aqui o valor da nossa imagem? Seria daí quanto? Se eu colocasse 2, ficaria 1/4, ou seja, seria metade da metade. Então, ficaria aqui, ó, né? O pontinho ficaria bem aqui, ó. Então, como eu disse, ela nunca vai cruzar o eixo x, ele vai tender a 0, que nós falamos. E aí que eu tenho todos esses pontos, eu vou ligar, ó o que vai acontecer. Então, eu sei que ele tende a 0, passa por esses pontos. Eita, que tá difícil de fazer aqui, ó.
Olha aqui o comportamento da nossa... Aqui tinha que passar emendado, tá, gente? Esse daqui, então, é o gráfico da nossa função exponencial. E veja que aqui nós temos um gráfico que é crescente. Por que o meu gráfico é crescente mesmo? Você prestou atenção? Porque o nosso A é um valor maior que 1, né? Então, toda vez que acontecer isso, ó, o A sendo um valor maior que 1, nós teremos um gráfico crescente. E, ó, olha onde ele cruzou aqui, ó. Nesse caso, nesse tipo de função, ó, sempre cruza aqui no 1. Aqui você pode observar também que o domínio, que são os valores que eu atribuo para x, ele é pertencente a todos os números reais. Então, o domínio dessa função aqui nós podemos falar que ele é todos os números reais, porque é qualquer valor que eu posso colocar para o x. E a imagem dessa função são aqueles valores de y. Então, veja que aqui o y pertence aos números reais, tal que, agora eu vou analisar. Onde é que tem imagem? Onde é que tem o x que vai buscar a sua imagem lá no eixo y? A partir de quando? Veja que ele vai tendendo aqui, ó, ele vai quase encostar, mas ele nunca cruza o eixo x. Então, só vai existir daqui para cima. Então, aqui a nossa imagem vai ser y maior que zero. Não pode ser zero, tá bom? Sempre, nesse caso, maior que zero. Então, ó, veja que daqui para cima nós conseguimos encontrar valores de x que busca sua imagem no eixo y. Tudo bem? Então, domínio e imagem da função. Agora eu vou fazer com vocês quando aqui o valor é entre 0 e 1. Como será que vai ficar esse gráfico? E agora, 1/3 elevado a x. Como que vamos fazer o gráfico? Pausa o vídeo e tenta fazer. Vê se você consegue acertar. Então, vamos lá para a nossa tabelinha. Se você quiser fazer isso direto, já faz. X e y. Então, vamos lá colocar os valores para x. Vou colocar, então, o -2, o -1, o 0, o 1 e o 2. Vai ficar simétrico aqui, ó. Tá bom? Aquela hora nós bagunçamos tudo. Agora, vou pôr assim na ordem. Então, se o x for -2, o que vai acontecer, gente? Então, vai ficar o f de -2. Ó. Por isso que é o valor numérico, né? Então, vai ficar 1/3. Daí, no lugar do x, eu coloco o -2. Quando eu tenho expoente negativo, eu inverto a base. Então, vai ficar 3 sobre 1. E 3 sobre 1 é 3. E o expoente fica 2 positivo. E 3 elevado a 2, 9. Então, quando eu colocar o x valendo -2, o y vai ser 9. Quando eu colocar o x valendo -1, vai ficar 1/3 elevado a -1. Faz a inversão, vai ficar 3, né? A hora que inverte. 3 sobre 1, então é 3. E 3 elevado a 1, que é o próprio 3. Vai ser 3. Aqui a gente já sabe que quando eu trocar por 0, todo número elevado a 0 é 1. Aqui, quando for 1, vai ser a própria base, 1/3. E quando for 2, vai ser 1/9. E aí por diante. Tudo bem? Já dá para ligar esses pares ordenados no nosso gráfico. Então, vamos lá. -2 e 9. Então, vou ligar aqui -2 e 9. Vai lá em cima, -2 e 9. Caneta tampada, não dá para fazer. -2 com 9. Fazer retinho aqui. Pronto. -2 e 9. Depois, -1 e 3. -1 e 3. Será que dá para fazer sem régua esse? -1 e 3. Pronto, ó, fiz sem régua. 0 e 1. Então, marco 1 do y. Aqui, ó. 0 e 1. E pintou a coisa da caneta. 1 e 1/3. O 1 e 1/3. 1/3, se eu dividir para descobrir na reta numérica onde que ele tá, eu divido ali, ó, o 1 por 3. Dividindo 1 por 3, eu transformo ele em 10 décimos, que vai ser 3. 3 vezes 3, 9. Vai sobrar 1, então vai ficar 3, 3, 3, 3. Então, 0,33 é menor que a metade um pouquinho, ó. Então, eu vou fazer esse aqui aproximado, tá? O 1 e 1/3 dali. Depois vai ser o 2 com 1/9, que vai ser um pouco para baixo. Como a gente já sabe, a nossa reta, ela sempre... A nossa reta. Agora foi bom, hein? O nosso gráfico, ele nunca toca... O desenho do gráfico, ele nunca toca o eixo X. Ele sempre tende a 0 ali, tá bom? Então, agora é só ligar. Vamos lá ligar. O que vai acontecer agora? Vem lá de cima, deixa eu ver se dá certo.
Ó, até que ficou boa, né? Então, nesse caso, se vocês observarem, nós temos um valor de A que está entre 0 e 1. Então, a nossa base A está entre 0 e 1. E por esse motivo, nós temos o gráfico que ele é decrescente. Olha aqui. Olha, você viu o outro como que fez? O outro, conforme eu ia aumentando os valores de X, eu ia aumentando os valores de Y. Agora aqui, ó, tô aumentando os valores de X. O que está acontecendo? Os valores de Y eles estão diminuindo, não é isso que está acontecendo? Lá no outro eu aumentava, aqui eu aumentava. Nesse aqui eu aumento, esse aqui diminui. Então ela é decrescente, ok? E aí, colocando o domínio vai ser todos os números reais e a imagem dessa função vai ser y pertence aos reais, tal que... E agora, como que eu olho os valores de y? Os valores de y é igual ao outro, né? Ele sempre vai tender a zero, então ele nunca chega aqui, ó. Então, y é maior que zero. Tudo bem até aqui? E uma coisa que você pode observar também é que quando eu faço o gráfico da função exponencial, ele não passa pelo terceiro e pelo quarto quadrante. Aqui é o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. E aí, gente, aula longa sobre função exponencial, né? E faltou ainda a resolução de exercícios contextualizados, que eu vou fazer em outra aula para você entender melhor. E se você gostou da aula da Gi sobre função exponencial, deixa aquele like pra Gi, se inscreve no canal, compartilha a aula com seus colegas, dá aquela ajuda pra Gi, né, resumindo tudo isso. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!